Irmãs, nós vamos retornar ao final do texto que estudamos semana passada, os versos 11 e 12 de 1 João capítulo 5. Mas eu quero ler desde o verso 6. Leitura, então, de 1 João, capítulo 5, verso 6 ao 12. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que dá crédito a Deus o faz aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Uma das questões que nós aprendemos quando participamos da ceia do Senhor, instituída pelo próprio Senhor Jesus, ensinando a sua igreja a observar constantemente e a participar da mesa do Senhor até a volta dele. Uma das coisas que nós aprendemos é a respeito de que a ceia do Senhor nos aponta também para a vida eterna que teremos com o Senhor nos céus, no céu de Deus. Habitaremos com Ele eternamente. É uma, portanto, das simbologias que o pão, o cálice, apontam para a ressurreição do Senhor Jesus, para a nossa ressurreição, para a nossa vida eterna com o Senhor. Nos versos 6 ao 10, João, como vimos semana passada, registra o testemunho de Deus, que o próprio Deus faz sobre a encarnação e a divindade de Cristo, que são, portanto, evidenciadas na água do batismo, no seu batismo, portanto, no sangue da sua morte e no testemunho do Espírito Santo de Deus. O desejo, a intenção de João era desmascarar aqueles falsos mestres gnósticos que ensinavam que Jesus Cristo não tinha um corpo real e que ele não era o Cristo de Deus, que ele não era o Messias. Mas nós vemos aqui no versículo 6 que João afirma: este é aquele que veio em carne, que foi batizado para iniciar o seu ministério, que viveu por 3 anos um ministério profundo, morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e depois foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, e que voltará um dia para buscar, resgatar a sua igreja. Deus, portanto, dá este testemunho a respeito do seu Filho, Jesus Cristo, e João, então, registra estas palavras para nós. E este testemunho da parte de Deus, afirma João, ele é suficiente para que as pessoas creiam, conforme os apóstolos também já haviam pregado até então, crendo ainda mais que João foi o último apóstolo vivo. E os escritos de João, conforme os estudiosos nos apresentam, foram os últimos escritos da palavra de Deus. Agora, João afirma também nesse texto que vimos semana passada, que aqueles que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é nascido de Deus, que veio em carne, que é o cumprimento das promessas, aqueles que não creem fazem de Deus mentiroso, aqueles que não creem no testemunho que Deus dá acerca
do seu Filho. Mas agora nos versos 11 e 12 nós vamos ver os benefícios que recebem da parte de Deus aqueles que creem nesse testemunho. Há bênçãos, há benefícios para aqueles que creem nesse testemunho que Deus dá a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira parte do versículo 11 diz-nos assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Nos deu. A vida eterna, portanto, irmãos e irmãs, é um presente. Ele nos deu. O objetivo de João em afirmar isso, em escrever estas palavras, era fortalecer os crentes, mostrando a fidelidade de Deus. Fortalecer-nos, encorajar-nos, animar-nos. Especialmente e primeiramente para aqueles primeiros cristãos que viviam um tempo de perseguição. E perseguição para a morte. Bastava declarar o nome de Jesus, que se cria no nome de Jesus, e o risco era tremendo, grande, em ter o seu pescoço cortado. Por simplesmente declarar fé em Jesus Cristo. Portanto, João, quando escreve, quer exatamente isso, encorajar os crentes. E a nós hoje também. Há vida eterna para os que creem no Senhor Jesus. É um presente de Deus. É um benefício da salvação. É prova da fidelidade de Deus para com o seu povo. Para com os seus, com aqueles que Ele escolheu, que trouxe para si. É um cuidado de Deus para conosco. E o testemunho que está, mais uma vez, registrado aqui no versículo 11, e o testemunho é este, o testemunho ao qual Jesus, ou melhor, João se refere aqui, é dado pelo Espírito Santo de Deus, pela água e pelo sangue, que foi nos dito aqui nos primeiros versos, 6, que nós já lemos. Mas o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? João vai nos ensinar aqui. Vai mostrar para nós o que é a vida eterna. Então, em primeiro lugar, nós já dissemos, mas vamos enfatizar aqui que a vida eterna é um presente de Deus aos que creem. Pois diz do texto, quero relembrar novamente, que Deus nos deu a vida eterna. Nós não merecíamos, mas nós recebemos graciosamente. E a vida eterna, irmãos e irmãs, é o resultado do amor de Deus por nós. Resultado do amor do Senhor naqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, em Cristo Jesus. O que nos diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E aqueles que creem têm a vida eterna. Mas ainda em João, no capítulo 4, no verso 10, lá no Evangelho, segundo João, no capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, vida eterna. Esta foi uma resposta que Jesus deu àquela mulher samaritana, quando Jesus foi ao poço e encontrou com ela lá. Jesus pediu água, né, do poço, e depois desenvolveu toda essa conversa, e ela não estava entendendo quem era que estava conversando com ela. Jesus, então, se você entendesse quem é que está, para quem é que você está pedindo isso, Ele te daria água viva, vida eterna. Aqueles que creem no Senhor Jesus têm a vida eterna, recebem a vida eterna.
Portanto, nós podemos ver aqui nesse texto, voltando lá para 1 João, e o testemunho é este, que Deus nos deu, Ele deu, portanto é de graça. E os apóstolos, nas Escrituras, enfatizam e afirmam constantemente de que a vida eterna não é conquistada pelo esforço humano, como alguns ensinam, mas é dada por Deus, é grátis. Esforço humano nenhum conquista a salvação. Ganha-se a vida eterna, alcança-se a morada eterna com o Senhor, através de esforço algum, através de cumprir qualquer mandamento. É certo que por termos a vida eterna, aí vamos amar, vamos desejar, vamos buscar cumprir os mandamentos do Senhor. Mas não o contrário. João ainda vai nos dizer aqui, vai nos mostrar o que é a vida eterna. Ele vai nos dizer aqui que vida eterna é o oposto de morte eterna. Se há uma vida eterna com Deus, há morte eterna sem Deus. Sem Deus nesse sentido, sem desfrutar da companhia de Deus, da alegria de Deus, da satisfação em Deus, do prazer em Deus. Vida eterna é viver, é estar permanentemente, eternamente na presença de Deus. Nós não estamos constantemente na presença dos irmãos, estamos? Dos crentes, do povo de Deus. Mas um sinal nas nossas vidas de que de fato temos a vida eterna em nós é desejarmos estar na companhia dos irmãos. É ansiar por estarmos na presença do povo de Deus. É não vermos a hora de estarmos juntos, buscando a face do Senhor, glorificando o seu nome. Isto é sinal claro para nós, testemunho para nós, de que de fato cremos no Senhor e temos a vida eterna permanente em nós. Portanto, vida eterna, queridos, não é apenas algo futurista. Ela é futurista. Ela aponta para o nosso futuro, depois da nossa morte, depois da volta do Senhor Jesus, que consumará todas as coisas no final. Mas ela é também algo presente, algo para agora. Vida eterna agora, já. A vida eterna começa agora. Olhe lá, capítulo 2 de 1 João, versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Aqui, logicamente, está nos mostrando, nos apontando para a vida eterna futura. Não é isso? A vida no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá nem dor, nem pranto, nem tristeza. Ou seja, essa vida eterna no porvir ainda está, portanto, por chegar. Mas há, então, esse aspecto futuro, mas também um aspecto presente. Deus já nos deu a vida eterna. É o versículo 11, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. E o versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Não é terá a vida, mas tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a vida eterna, meus irmãos e irmãs, começa aqui, a partir do momento que passamos a ter conhecimento salvador de Deus e de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo do Senhor. Vida eterna aqui, hoje, agora, para ser desfrutada, vivida.
Mas a parte B do versículo 11 nos diz assim: e esta vida está no seu Filho. Vida eterna, portanto, queridos irmãos e irmãs, lembrando isso, fixando isso muito bem na nossa mente, não existe vida eterna separado ou separada de Cristo. Sem Cristo Jesus não há vida eterna. Nem aqui e nem lá. Nem hoje e nem depois. Vida eterna é no seu Filho Jesus Cristo. João diz que o presente da vida eterna é dado a todos os que creem que Jesus Cristo morreu e assim ofereceu propiciação pelos pecados daqueles que creram. O que é propiciação pelos nossos pecados? É o aplacamento da ira de Deus sobre nós, os pecadores. A ira de Deus foi depositada em Cristo Jesus. Cristo, por sua morte na cruz, derramado o seu sangue, cumprindo todos os mandamentos, cumprindo toda a lei de Deus, aplacou a ira de Deus que estava reservada para nós, os pecadores. Ele tomou sobre si a ira de Deus. De maneira, então, que por essa propiciação temos os nossos pecados perdoados por causa do nome de Cristo. E nós assim então recebemos gratuitamente a vida eterna, mediante a fé. E esta fé, como acabamos de ler há pouco, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E isto quer dizer que tanto a graça como a fé vem de Deus. É graça dele, é presente dele. Em Romanos 6,23, temos aquele texto também muito conhecido nosso, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o presente parece até uma redundância, não é? Mas o dom gratuito, dom aqui é presente. O presente gratuito, se é presente, isso pode ser de graça. Então é uma ênfase que Paulo dá aqui, querendo, de fato, enfatizar mesmo. É de graça, você não precisa fazer nada para receber essa vida eterna. Não precisa esforço. Deus encontra você. Deus vai até você e, por graça, lhe chama, lhe traz para si. Verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, João reafirma aqui que a vida eterna está ligada em Cristo Jesus. Não há vida eterna sem Cristo Jesus. Não há possibilidade disso. Mas o que é que significa, irmãos e irmãs, ter o Filho? O que é que significa termos o Filho de Deus? O que é que significa termos Jesus Cristo? Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que é ter o Filho? Ter o Filho de Deus significa conhecer a Cristo, confessar a Cristo, ter comunhão com Ele e permanecer nele. Conhecer a Cristo é ter amor a Cristo, que resulta num compromisso com Ele. Ter a Cristo é negar-se a si mesmo e então segui-lo. Ter a Cristo é ter intimidade com Cristo. Ter a Cristo é ter relacionamento com Cristo. Cristo é uma pessoa onde podemos ter relacionamento, devemos ter relacionamento com Ele, intimidade com o Senhor. Eu creio, irmãos e irmãs, que isso deve ser algo gostoso para nós. Gostamos de ter comunhão com pessoas que amamos? Gostamos de estar junto com pessoas que amamos? Gostamos de conversar com pessoas que amamos e que nos amam?
Ansiamos por estarmos juntos. Quanto mais com Cristo. Quanto mais com o Senhor da nossa alma, com o Senhor das nossas vidas. Quanto mais com o Salvador nosso. Quanto mais com aquele que nos conhece profundamente. Conhece todos os nossos desejos. Conhece todos os nossos anseios. Conhece todas as nossas motivações. Sabe, portanto, por que estamos aqui hoje. Sabe por que nos assentamos nesses bancos domingo após domingo. Desejamos conhecer a esse Cristo, a quem amamos. Desejamos, de fato, ter um compromisso com Ele, com a Sua palavra. Isto é algo que faz parte de nós. Portanto, ter o Filho significa conhecê-lo, buscar intimidade com Ele, porque o amamos. Porque Ele nos ama. Ter o Filho significa confessá-lo. Romanos 10, 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. Diz-nos assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Professar, declarar, publicar o que se crê no coração. A palavra de Deus vai dizer em outro lugar que a boca fala do que está cheio o coração. Do que falamos. Quais os assuntos permeiam as nossas conversas? Quais os relacionamentos que nós demonstramos com as conversas que temos? Por onde andam a nossa mente e o coração? Portanto, ter o Filho é conhecer a Cristo, é confessá-lo, é dizer aos outros quem é o Jesus que eu creio, quem é o Salvador da minha vida, com quem eu ando, aonde vou morar depois da morte. Isso é ter o Filho, isso é ter a Cristo. Ter a Cristo é ter comunhão com Ele e permanecer nele. Permanecer nele. Eu quero ir com vocês lá para o Evangelho segundo João, no capítulo 15, onde Jesus, o próprio Senhor, creio, dá-nos um resumo do que é crer no Senhor, do que é tê-lo como Senhor e Salvador. João 15, de 1 a 11. Observemos aqui as palavras do Senhor. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. São os crentes. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós,
Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Portanto, vida eterna é estar em Cristo, permanecer nele, ter comunhão com ele. E vida eterna é sinal de alegria indizível, de regozijo imenso, sem fim, de prazer inefável. Hoje e também no porvir. Algumas reflexões, portanto, podemos fazer, mesmo que brevemente, já encerrando a nossa meditação desta noite. Em primeiro lugar, queridos, nós podemos ver então que a vida eterna é bênção de Deus. E é uma realidade gloriosa para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vida eterna é real. É, portanto, queridos, um relacionamento com Deus em Cristo Jesus, no poder do seu Santo Espírito, presente, hoje, ativo e eterno com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um relacionamento verdadeiro, presente. Portanto, irmãos e irmãs, ter a vida eterna deve ser motivo de grande alegria e prazer para todos nós. Que doutrina maravilhosa! Que ensino da palavra de Deus fabuloso, mostrando o cuidado de Deus por nós. Dando-nos não apenas esperança, mas a certeza de uma vida após esta. Dando-nos, ó Deus, dando-nos, queridos, Deus, a nós esta confiança, colocando para nós esta certeza de que vida verdadeira de fato não é esta que o mundo mostra e oferece, mas a vida com Deus. Na pessoa maravilhosa do seu Filho Jesus Cristo, a quem dizemos crer. E, portanto, devemos desfrutar. Nós, portanto, irmãos e irmãs, a pergunta que podemos fazer para cada um de nós nesta noite é a seguinte: nós nos regozijamos nessa verdade? A verdade da vida eterna? Nós ansiamos por essa vida eterna no porvir? E desfrutamos essa vida hoje? Nos lembramos disso? Isso faz parte das nossas vidas? O que tem ocupado as nossas mentes e o nosso coração? Temos experimentado esse poder e esse encorajamento no nosso dia a dia? O que é que faz sabermos a respeito da vida eterna? O que é que faz isso conosco? O que é que faz isso com o nosso coração? Isso nos encoraja? Isso nos enche de poder para vencermos as lutas no dia a dia? Contra o pecado? Contra o mundo? Contra o inimigo das nossas almas? A certeza de que somos de Deus, somos salvos pelo Senhor, temos a vida eterna em nós. Porque temos o seu Filho, porque temos a Cristo, porque Ele nos amou, porque Ele habita em nós, porque Ele nos garantiu com sua morte e ressurreição a vida eterna para nós. Nos alegramos nisso, temos experimentado isso. Segundo lugar, irmãos, nós temos tido, ou nós sabemos que a certeza da vida eterna, e nos lembramos disso constantemente, isso é necessário que façamos, que a certeza da vida eterna não se baseia em nada do que somos ou temos feito,
mas no presente de Deus, no dom de Deus em Cristo Jesus. É presente dele. Deve ser a coisa mais triste alguém receber um presente e recusar, não é? Alguém que está dando um presente e esse que recebe recusa. Não precisa. Não precisava se incomodar. Não é assim, por vezes, que fazemos quando vamos receber até presente de aniversário. Não precisava se incomodar. Isso falando das coisas aí, mínimas, pequenas, né? Um presente de aniversário. Mas imaginemos Jesus, o nosso Senhor, oferecendo-nos a vida eterna, o maior presente. Não apenas, é que podemos dizer apenas, a salvação dos nossos pecados, mas como presente, a salvação, a morada eterna com o Senhor. Eu não quero porque eu não fiz nada por isso. Eu não mereço. Se você, de fato, entende que não merece, está no bom caminho. É por aí mesmo. Não merecemos. É presente do Senhor. Mas, de fato, a pergunta que gostaria de fazer, por último, é esta. Aonde nós temos posto a nossa segurança? É na salvação de Deus? É no seu Filho? É nos feitos do nosso Senhor? No seu sangue derramado? Naquela cruz? Na sua ressurreição? Onde temos posto a nossa confiança? Onde temos colocado a nossa segurança? Temos colocado em nós mesmos ou nas promessas de Deus? Irmãos e irmãs, portanto, que a realidade da vida eterna, conforme estão registrados nas Escrituras Sagradas, que esta realidade seja de fato a nossa realidade. A minha e a sua. Que assim, queridos, nós possamos descansar no Senhor. Em todos os tempos, em todas as ocasiões, em todos os assuntos, em todas as circunstâncias. Seja diante das tribulações ou diante das alegrias que temos neste mundo. Descansemos no Senhor, na vida eterna que Ele nos dá, presente. Nos alegremos nele, nos alegremos nas suas maravilhosas promessas. Confiemos no Senhor, pois Ele é fiel. Ele cumpriu tudo até aqui. Prometeu que enviaria o Messias, e Ele foi enviado. Que esse Messias morreria pelos pecadores, ele morreu. Que ressuscitaria ao terceiro dia, e ressuscitou. Que subiria aos céus, estaria à destra de Deus, e está. E que voltará um dia para buscar a sua igreja, para estar definitivamente, eternamente com ele no céu de Deus. Que o Senhor nos encha cada dia mais o coração de fé, de alegria, no poder e nos feitos do Senhor. E assim, encoraje e anime a sua igreja, a cada um de nós, para seguirmos lutando junto com o Senhor, pois Ele vai nos dizer que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glórias ao seu nome, em Cristo Jesus. Amém.